Olá, eu sou Selma Ferreira e é com muito gosto que eu vos dou as boas-vindas ao programa Carreiras e Formações aqui, na Conect TV Algarve. Um espaço onde nós exploraremos as questões de formações, carreiras, falaremos com profissionais qualificados e conhecidos do Algarve e vamos medir um pouco o nosso mercado local. Nós queremos juntos ter uma discussão sobre os recursos dos humanos da nossa região. E essa é uma matéria cada vez mais relevante. Hoje preparamos mais um programa para você com muito carinho e temos a alegria de ter conosco Carlos Bahia, vereador da Câmara Municipal de Faro. Atualmente com pelouros diversos, mas esteve muito próximo dos recursos humanos na Câmara Municipal. É com muita alegria que eu peço a vocês que fiquem conosco, fiquem aqui conosco, acompanhem, porque o segredo está na partilha. Carlos, bem-vindo ao programa Carreiras e Formações. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Olá, Selma, boa tarde. Eu é que agradeço o convite, é um prazer estar contigo e conversarmos sobre um tema que é da maior importância, nomeadamente na região do Algarve, e que nos traz grandes desafios. Verdadeiramente, porque o Algarve é conhecido pela sazonabilidade, né, Carlos? É verdade, é verdade. Eu queria que você começasse um pouco, dar uma pincelada sobre a sua experiência de recursos humanos na Câmara Municipal. Muito bem, eu sou vereador na Câmara Municipal de Faro desde 2017. Num primeiro pelouro, com a duração de 4 anos, fui responsável pelos pelouros que tenho hoje, a área social, a habitação, a área animal, o turismo e também pelos recursos humanos. Certo. Num segundo mandato, por via de uma reconfiguração, efetivamente entreguei os recursos humanos à minha colega, mas ficaram muito bem empregues. E aquilo que procuramos fazer, obviamente, quando estamos numa Câmara Municipal, estamos no seio da administração pública. A administração pública rege-se por um conjunto de normas, de regras, tem um funcionamento muito próprio por comparação com o setor privado e, portanto, aquilo que procuramos fazer foi, dentro desse quadro, valorizar os nossos recursos humanos. As câmaras municipais hoje são um mundo. Não têm vindo completamente, não é? Na gestão dos territórios, elas já tinham e já têm por si um conjunto de competências muito elevadas, mas aquilo que temos assistido nos últimos anos é efetivamente a transferência de competências do Estado Central para as autarquias. Por outro lado, temos um ambiente que é um ambiente em cada vez maior mudança e que nos lança grandes desafios. E, portanto, é fundamental, e aquilo que nós tentamos fazer foi, efetivamente, qualificar os recursos humanos, porque só assim é que eles conseguem responder às necessidades do ponto de vista técnico e só assim é que as organizações, como uma Câmara Municipal, conseguem dar resposta àquilo que são as solicitações e expectativas dos municípios. O que são grandes, né? Porque normalmente as pessoas esperam muito das câmaras municipais, às vezes mais do que deveriam. Há uma certa acomodação da população quando olha para uma Câmara e diz eu quero trabalhar na Câmara ou eu quero que a Câmara faça por mim. A questão é, hoje, num pelouro diferente, olhando para os recursos humanos, de forma alguma olhando para o trabalho da sua colega, mas olhando para os recursos humanos tanto dentro da Câmara quanto aquilo como você tem visibilidade com a sua experiência. Aliás, nós vamos falar daqui a pouco de um evento que você foi moderador agora aqui no mês de fevereiro. Como é que você vê essa questão que você levantou agora, a qualificação e a carreira dentro de uma Câmara Municipal? Selma, dentro de uma Câmara Municipal as coisas estão muito formatadas. Portanto, o Estado Central tem leis, tem regulamentos que nos definem como é que é feita a progressão na carreira. E, portanto, eu diria que aí será o cumprimento das normas administrativas e as coisas vão acontecendo de forma mais ou menos natural. Obviamente que essa progressão hoje está muito associada a um sistema de avaliação de desempenho que nós temos. Esse sistema de avaliação de desempenho procura basear-se no mérito, na meritocracia, ou seja, ao final do ciclo de avaliação, quem teve um melhor desempenho, quem atingiu os objetivos, quem demonstrou melhores competências, terá uma melhor avaliação. Portanto, isto é traduzido em pontos. Certo. Quando o trabalhador atinge um determinado número de pontos, então sobe na sua carreira. Naturalmente que o desempenho do trabalhador será tanto melhor quanto melhores forem as suas competências, quanto maiores, e aí a formação profissional tem um papel fundamental. E como é que funciona para as pessoas que são menos formadas? Aquelas que entram por concurso, porque todos que entram na Câmara são concursados. É essas que são menos formadas e que algumas vezes
pretendem subir, mas muitas vezes também pretendem ficar onde estão, porque afinal de contas estão confortáveis naquele patamar, não digo patamar, mas na posição que elas têm, o que elas fazem, porque aquilo já é regrado, né? Porque a vantagem de um serviço público está regrado, é 9 a 6, você tem a sua função, saiu da sua função, você tem que negociar se aquilo realmente vai ficar na sua competência, ou se você vai passar para um colega, ou vai ficar por fazer. Então, como é que funciona a questão da formação para uma, eu não quero dizer classe menor, mas para um nível de funcionários que nós temos que não precisa de capacitação muito grande, que não precisa de ensino universitário. Há uma preocupação também na formação? Sim. Bom, eu diria que todos os trabalhadores, para o desempenho das suas funções, para o desempenho adequado, precisam sempre de formação para serem mais eficientes, para serem mais eficazes. Uma nota prévia para tentar, enfim, nem sempre é fácil passar esta informação, explicar, mas efetivamente uma estrutura como uma Câmara tem os órgãos políticos, tem o seu executivo municipal, tem depois uma estrutura de dirigentes e depois tem, dentro daquilo que são os escalões da administração pública, os técnicos superiores, que serão licenciados e, portanto, realizam funções mais complexas. Tem os assistentes técnicos, que devem entrar com o 12º ano de escolaridade e, portanto, têm aqui um papel muito de apoio aos técnicos superiores. E depois temos os assistentes operacionais, que desenvolvem um conjunto muito alargado de tarefas, desde a limpeza aos jardins, à calçada, portanto, todas as manutenções de uma cidade passam muito por estes profissionais. E, portanto, eu diria que em cada escalão, cada profissional, cada uma destas classes precisa de formações, diferentes formações, mas precisa ainda assim. O jardineiro precisa saber como é que podar, precisa de... Lógico. Portanto, há sempre aqui técnicas, e, portanto, a preocupação quer da autarquia, mas de todas as instituições públicas em geral, é efetivamente essa. Admito que, de um ponto de vista técnico, será mais exigente o papel do técnico superior e, portanto, é fundamental reforçar a sua formação, mas essa formação é necessária também ao nível intermédio dos assistentes técnicos e ao nível dos assistentes operacionais. E, portanto, é aquilo que nós, obviamente, procuramos fazer e, portanto, não é uma formação que uma serve para todos. Não. Há uma formação adequada a cada categoria profissional e, no limite, a cada função desempenhada. Isso é muito importante. Vocês viram, né? Temos aqui uma dica de trabalho numa instituição pública e que todos são extremamente importantes e meritórios daquilo que fazem. Isso é extremamente importante. Sem dúvida. Que a gente deixar essa nota, que às vezes as pessoas se sentem... não menores, mas menos qualificadas, então acham que o trabalho delas teria menos valor. E eu vejo hoje em dia, nós andamos pelas rotundas, nós andamos pelas ruas, nós passeamos, e sem o trabalho dessas pessoas que fazem um trabalho mais pesado, de mão de obra, nós não teríamos uma cidade tão bonita, nem um concelho tão bonito, nem aqui, nem em outros concelhos vizinhos. Sem dúvida, Selma. Por favor. Não, eu ia dizer só que, efetivamente, essas questões não são questões menores, porque os municípios são hoje pessoas muito informadas e, acima de tudo, são pessoas muito exigentes. E, portanto, se a pedra da calçada não estiver no lugar, se o jardim estiver maltratado, se as ruas não estiverem limpas, elas vão nos exigir. E, portanto, aí o papel desses profissionais, que são eles que efetivamente andam na rua no dia-a-dia e que fazer o seu trabalho e tentam fazê-lo da melhor forma possível. E você acha que é importante, e eu acho que é importante, não ia ser nenhuma pergunta, ia ser uma afirmação, tá, Carlos? Desculpa que eu tropecei na minha linguagem. Eu acho que é extremamente importante os jovens entenderem isso, aqueles que nos ouvem agora, e que esse programa chega também aos jovens, que na sua formação, nem sempre, muita gente escolhe a universidade. Muita gente escolhe chegar ao 12º e dizer, tudo bem, aqui para mim está bom, aqui eu quero fazer um outro trabalho qualquer e não quero ir muito longe. Então, eu acho que nós temos que conscientizar, e uma Câmara Municipal é muito importante para isso, da importância dos trabalhos, que muitas vezes chamam de menores, mas que não são. Sem dúvida. E que os jovens podem, de cabeça erguida e, sabe, com muito orgulho, também ir para profissões. Porque hoje em dia, fora do mercado público, desculpa cortar um pouco a sua palavra, eletricistas, maçons, calceteiros, são pessoas que praticamente a gente não acha mais. E os que estão no mercado custam, sem dúvida, muito caro. Era essa a nota precisamente que eu ia dar. Não é preciso ser licenciado para ser canalizador, para ser eletricista, para ser um técnico na área da construção civil, mas
essas profissões são fundamentais. Agora, existem vias alternativas, nomeadamente a via da formação profissional, a via que pode conferir apenas uma qualificação profissional ou pode muitas vezes conferir até dupla certificação, ou seja, eu posso hoje estar a aprender uma profissão para canalizador ou para eletricista e ao mesmo tempo estou a elevar a minha escolaridade. Sim. E, portanto, eu julgo que para quem não quer seguir uma carreira no ensino superior, em termos de aprendizagem, eu julgo que este é um caminho que efetivamente faz todo o sentido. Infelizmente, nós, ao contrário do que acontece, por exemplo, em países como a Alemanha, em que o sistema dual está muito implementado e é um sistema que é considerado no momento da escolha dos jovens e das famílias, hoje em Portugal ainda olhamos para o sistema dual de forma um bocadinho envergonhada, ainda consideramos um sistema menor, mas isto não devia ser assim, porque efetivamente quem acaba o 12º com conhecimentos técnicos tem todo um mundo aberto para rapidamente ir para o mercado de trabalho se quiser. E este percurso não invalida tão bem que as pessoas possam, no momento seguinte ou mais tarde, ingressar na universidade. Lógico. Eu já tive conversas interessantes com professores universitários que dizem que um jovem que passou por um curso profissional numa área de mecânica, já abriu um motor, já fechou o motor, ele leva outra panóplia de conhecimentos que um jovem que veio do ensino regular. E, portanto, cada um dos sistemas de ensino tem, do meu ponto de vista, o seu lugar e deve ser avaliado como tal. Não há, para mim, um que seja melhor ou pior do que o outro. Isso é excelente ouvir, Carlos. Muito obrigada, porque nós temos aqui uma camada, eu chamo camada, mas temos um grupo de pessoas que são consideradas os NEETs, aqueles que não trabalham, não estudam, e que vão se sentindo cada vez mais desvalorizados. Obrigada pelas suas palavras, porque vocês que atualmente estão meio nessa cloud, né, de que eu vou fazer, eu não tenho tanto valor assim, ou eu não tenho tanta capacidade. Temos aí um mundo de competências técnicas, profissionais e manuais. Tá? Não, a gente está falando de informática, porque informática hoje em dia está na moda, mas não é moda, nós precisamos de tudo, e é preciso de todos para fazer uma cidade, uma região, um país. Precisamos da mão e do trabalho de todos nós. Então tem muito mercado aberto para essas pessoas. Pegando nesse gancho, você participou então, você fez a moderação de um colóquio que falava de trabalho, migração e formação, qualificação. Sim, qualificação, sim. Como foi esse colóquio? Resume um pouco para a gente, que eu estou muito curiosa de saber o que saiu desse colóquio que a gente pode aqui usar. Nós procuramos conjugar visões diferentes, de diferentes parceiros. Nós tivemos associações empresariais, nós tivemos empresas, nós tivemos o setor público, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional ou através da Organização Internacional para as Migrações. Nós tivemos um eurodeputado europeu e isto permitiu-nos ter aqui, de facto, uma discussão muito rica, com visões diferentes, mas ao mesmo tempo complementares. Qual foi o mote? E eu acho que vale a pena dar essa nota. Qual foi o mote para fazermos aquele evento? Efetivamente, nós estamos no Algarve e temos um problema que eu julgo que não é exclusivo do Algarve, mas é agravado relativamente ao resto do país, que é a falta de mão de obra, por um lado. Por outro, e já darei uma nota sobre isso. Por outro lado, discute-se muito também o papel das migrações e os riscos ou não das migrações. Correto. E, portanto, nós quisemos fazer esta discussão, porque efetivamente uma coisa eu julgo que é indiscutível. Nós hoje teríamos um conjunto de setores de atividade parados se não tivéssemos mão de obra migrante. Sim. E, portanto, a discussão... Inclusive, desculpa te cortar, mas voltando só um pouquinho, inclusive aquilo que você disse, nós aqui em Portugal ainda temos um pouco de vergonha dos trabalhos que são considerados menores, e a migração vem cobrir um pouco isso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que esse é um processo natural, não é só uma questão de vergonha, mas a nossa economia terciarizou-se, essa é uma característica das economias desenvolvidas e, portanto, quando assim as pessoas, os jovens, vão aumentando as suas qualificações e têm a expectativa de ter uma profissão mais qualificada. E, portanto, nós, portugueses, no passado, também já tivemos este papel de ir preencher postos de trabalho vagos que ninguém ocupava noutros países e hoje está a acontecer de outra maneira. E, portanto, eu acho que nós devemos olhar para isto de forma natural, até positiva, porque significa que o nosso país está efetivamente num processo de desenvolvimento. Que é muito Agora, bom. Esse desenvolvimento só pode continuar se tivermos mão de obra para responder às necessidades do mercado de trabalho. E eu diria que há aqui 3 aspectos importantes. Os jovens NEET, e bem, conforme referiste, estamos hoje a perder mão de obra fundamental de jovens que estão
prontos, com capacidade para entrar no mercado de trabalho, mas estão desmotivados e, portanto, não encontram o seu rumo, não sabem por onde é que é onde começar e, portanto, nós não os estamos a aproveitar, é importante que eles possam falar com as entidades, certo, perceber quais são as suas oportunidades, porque efetivamente eles têm oportunidades que podem aproveitar, falar com escolas, falar com câmaras municipais, falar com entidades de emprego e de formação profissional, porque efetivamente há hoje um conjunto muito alargado de oportunidades e, ainda que um jovem não queira seguir a área de informática ou não queira seguir outra área, há muitas alternativas que ele pode seguir, que estão de acordo com a sua motivação, com as suas expectativas. Exatamente. E com as suas capacidades. E com as suas capacidades, para poder ocupar o seu lugar em pleno na sociedade. Por outro lado, temos também, bem sabemos que estamos quase em pleno emprego, e, portanto, haverá sempre este desajustamento entre aquilo que são as necessidades do mercado de trabalho e as pessoas que estão disponíveis, porque o local onde o emprego está não é onde a pessoa está desempregada, porque as qualificações não são as mesmas, mas dar este dado, que é um dado que nos deixa pensar ainda no momento em que nós estamos, é que 30% dos desempregados no Algarve, à data de hoje, têm habilitações apenas até ao 6º ano de escolaridade. Ok, isso é importante. Portanto, quem tem hoje, no momento em que estamos numa sociedade digital, em que se fala de inteligência artificial e tudo mais, quem tem hoje habilitações a este nível, naturalmente terá uma dificuldade muito grande em ingressar no mercado de trabalho. Lógico. Percebemos isso. Agora, também aqui há um trabalho que pode e deve ser feito pelas entidades públicas para poder aproveitar, para poder qualificar estas pessoas, valorizá-las e também aqui colocá-las no mercado de trabalho. E depois temos, do meu ponto de vista, e bem, os migrantes que têm entrado, podemos pôr em causa a forma como essa entrada tem sido feita, e essa tem sido uma discussão grande na nossa sociedade, mas efetivamente eu acho que é indiscutível hoje o papel que eles têm, e os números recentes apontam muito até para as contribuições do ponto de vista económico que eles têm dado ao nosso sistema de segurança social, e portanto é inquestionável o papel que os migrantes têm no nosso país, e eu diria que eles podem e devem, e têm sido em geral recebidos de braços abertos por nós. Isso é muito bonito, obrigada. Por mim falo e por todos aqueles que eu já entrevistei em outros programas. Vocês já são portugueses. Também é verdade, tenho aqui a minha veia. Eu costumo dizer, me desculpe o que eu vou dizer agora, mas eu costumo dizer que eu sou loletana, porque são 29 anos de Lolé, mas com muito carinho. Nós, Algarvio, já damos, a partir de uma certa permanência cá, já damos o passaporte de Algarvio. Algarvio, então agradeço. Então tá bom, eu vou tirá-lo, vou tirá-lo. Carlos, a gente falou disso, e uma coisa que me deixou aqui um pouco alerta. Nesse colóquio foi conversado o fato de termos muitos dos nossos jovens que se formam e saem? Sim. Porque era uma questão muito importante. Nós trabalhamos com uma associação e uma das questões que nós queremos atualmente é criar um grupo de jovens que reforcem o fato, vamos ficar. Criar essa campanha, vamos ficar. Mas o vamos ficar significa precisamos de condições para ficar. Sem dúvida. E nesse colóquio, nessa reunião, foi levantado um pouco esse assunto? Foi. Eu julgo que há aqui dois aspectos que condicionam um bocadinho o nosso país. Julgo também que o Governo está a fazer um caminho para tentar contrariar essa tendência, mas, enfim, não se conseguem resolver problemas de décadas de um momento para o outro. Portanto, e um aspecto tem a ver, desde logo, com a carga fiscal que condiciona muitas remunerações. E, portanto, os jovens que imigram, hoje, imigram muito à procura de um salário mais elevado versus o seu nível de vida, aquilo que vão pagar ao final do mês, e têm encontrado lá fora, em vários países, essas condições. E, portanto, estamos agora a tentar inverter isso por via do IRS jovem, para que os jovens possam sentir-se mais motivados a continuar no nosso país. Por outro lado, o Algarve lança-nos aqui um conjunto de desafios. Nós sabemos que a nossa principal atividade económica é o turismo, 60% a 70% de forma indireta da nossa economia depende do turismo, e sabemos que o turismo é muito sazonal. Aliás, o turismo, não só, mas também tem tido aqui um efeito perverso, é que o Algarve é a região do país com a maior taxa de abandono escolar. Portanto, eu julgo que há aqui várias coisas que contribuem para isto. E o abandono escolar é um pouco ligado à falta de transporte, à falta de condições de chegar à escola, ou simplesmente uma falta de interesse? Não, eu julgo que, na minha perspectiva, é a falta de interesse, por um lado, e falávamos há pouco dos jovens nem, por outro lado, a necessidade económica, porque quando nós caracterizamos a região algarvia, é importante dizer que é das regiões que têm índices mais elevados de pobreza, de risco de pobreza infantil,
tem salários médios abaixo da média, mas depois tem rendimento, tem preços, nomeadamente da habitação, altos, acima da média. E, portanto, isto faz com que muitas vezes os jovens tenham que ir trabalhar para apoiar a família. E depois o turismo também acaba por ser um setor de atividade relativamente simpático, relativamente interessante, onde as pessoas podem conviver, contactar com os visitantes e, portanto, isto atrai e com facilidade os jovens entram no setor. Sim. E, portanto, isto tem levado também a algum desvio dos jovens. Mas voltando à nota dos jovens que se qualificam, efetivamente o setor do turismo tem esta particularidade. Ao ser muito sazonal, isto também gera alguma instabilidade ao nível do emprego. E, portanto, será mais outro fator que contribui para não mantermos aqui os jovens. Como aspecto positivo, é que vão surgindo, do meu ponto de vista, algumas iniciativas, alguns projetos interessantes. Nós temos aqui ao lado a nossa universidade, o Algarve Tech Campus, que é ainda pequeno polo tecnológico, mas nós queremos que venha a crescer, e esse polo tecnológico tem que atrair mão de obra qualificada, e ao atrair mão de obra qualificada paga acima da média relativamente àquilo que nós estávamos a falar. E, portanto, eu julgo que são este tipo de iniciativas, este tipo de empresas que nós queremos atrair para cá para transformar a nossa economia e para poder manter os nossos jovens no Algarve. Isso seria ótimo para a gente, né? E existe algum tipo de movimento, já que vocês se encontraram com associações e institutos de emprego, existe algum tipo de movimento que incentive também as empresas, mesmo que seja... Não somente o que existe agora, faço um contrato de 6 meses, depois faço outro contrato de 6 meses, depois faço outro contrato de 6 meses, depois eu esqueço que eu tenho que fazer outro contrato e mando a pessoa embora. Porque isso tem acontecido, né? Mas não existem outros tipos de iniciativas, eu acho que estava na hora da gente pensar também, porque quando você nos diz que... os números nos dizem que 60% a 70% da atividade algarvia está ligada ao turismo, muito me apavora. Porque quem vive aqui o ano inteiro sabe muito bem que não precisa de turismo o ano inteiro. Eu não preciso do turismo o ano inteiro, eu não trabalho com turismo. Então, e como é que se faz com as locadoras de carro? Como é que se faz com o comércio local? Como é que se faz com tudo isso? Existe toda uma outra atividade que precisa subsistir, porque senão o algarvio não subsiste. É verdade, né? É verdade. Bom, essa é uma boa questão e com a qual eu me identifico muito, porque eu tive a responsabilidade, na altura, fazendo uma proposta. Eu fui também, para lá de ser vereador, neste momento na Câmara Municipal de Faro, eu fui 4 anos delegado regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E à data, uma das propostas que eu fiz, que vingou, foi aprovada na Assembleia da República e depois foi regulamentado, foi a criação do Programa Formação Algarve. Sim. E o Programa Formação Algarve tinha precisamente este objetivo, que era incentivar as empresas a manterem os seus trabalhadores na época baixa, por contrapartida com um apoio financeiro por parte do Estado, aproveitando essa época baixa de menor atividade para qualificar aqueles trabalhadores. Pronto, esse programa vigorou durante vários anos, neste momento julgo que não está em vigor, mas efetivamente o Algarve tem aqui um conjunto de particularidades que eu acho que merecem ter programas, ter medidas específicas, e esse foi um bom exemplo e que vai ao encontro precisamente da questão levantada. É, exatamente, é isso que nós queremos, porque o que nós queremos é motivar as pessoas a ficarem, queremos que os comerciantes venham, queremos que o turista venha e encontre um serviço de qualidade, porque muitas vezes, o que você disse é um fato, os jovens vão para a hotelaria de maneira leve, porque é o tratamento com as pessoas, eles são jovens, os erros são permitidos, mas muitas vezes a qualificação não está ali, a unidade ou o local que os contrata só abre mesmo para o verão, então não está muito preocupado se vai formar ou não. Temos a questão de que muitas vezes no Algarve temos locais que nem português falam, o que é uma pena também. Então eu acho que a qualificação, eu não sei se você concorda comigo, a qualificação e talvez passarmos para vocês jovens e passarmos para esses, não ainda esses profissionais, mas essas pessoas corajosas, esses guerreiros que trabalham pelo dia a dia da família e que às vezes não conseguem manter a família de maneira mais digna, trabalham pela sobrevivência porque o salário é muito pequeno, porque os aluguéis são muito altos e porque a nossa cesta básica está cara. Nossa cesta básica está cara. Está caro viver na Algarve? Sem dúvida. Tá. Então, nós queríamos motivar essas pessoas para uma dignidade maior, né? E como é que a gente como é que vocês nesse programa, qual a conclusão que vocês tiraram de que a gente poderia fazer um movimento mais positivo? Nós, pessoas já formadas, profissionais, com um pouco mais de
de tarimba no mercado, isso disse na minha terra, né, com um pouco mais de ações comprovadas no mercado, como é que nós podemos ajudar aqueles que ainda estão entrando e têm muito medo e não estão ainda qualificados para isso? Bem, eu acho que há aí várias questões a levantar e todas elas muito interessantes. Resuma para mim, Carlos. Curiosamente, um dos intervenientes levantava a seguinte questão: o Algarve hoje está confrontado com problemas de sustentabilidade. Veja-se, a questão da água é hoje um desafio grande e, portanto, a dada altura nós teremos que optar. Nós queremos continuar a crescer exponencialmente em número de turistas ou queremos requalificar a nossa oferta, trazer poucos mais turistas, mas trazê-los com maior poder de compra. E isto implica requalificar os nossos serviços, passa pela formação dos nossos profissionais, mas teremos maior retorno e conseguiremos também pagar melhores salários aos trabalhadores do setor. Essa pode ser efetivamente uma das vias para podermos pagar mais e reter cá os nossos jovens, os nossos trabalhadores e as empresas e mantê-los motivados. Outra via era aquela que eu falava há pouco, que é nós começarmos lentamente, porque é um processo lento, é um processo demorado, a requalificar a nossa base económica. E, portanto, eu acho que nós hoje temos este polo tecnológico, temos outras dinâmicas empresariais espalhadas um pouco por toda a região algarvia, temos um setor agrícola também está a crescer, muito virado para a exportação e, portanto, temos aqui algumas coisas a acontecer em outros setores. Agora, a reconversão económica é inevitavelmente um processo longo, mas eu julgo que estas são as duas grandes vias. Apostar no turismo, mas num turismo mais qualificado, que nos traga mais retorno, permita melhores salários, e, ao mesmo tempo, as duas coisas não têm que ser exclusivas, irmos reformulando a nossa base económica e o Algarve tem condições tão boas e cada vez mais nós percebemos isso, seja por parte de visitantes, seja por parte de investidores, conhecem a região, querem vir para cá, porque nós temos, de facto, condições únicas em termos de clima, somos um país seguro, temos um conjunto de infraestruturas ligadas ao ensino, e não falamos disso ainda, e ligadas também à saúde, e portanto, normalmente, puxando pelo meu pelour do turismo, aquilo que eu observo é que as pessoas, quando vêm a Faro, quando vêm ao Algarve, gostam genuinamente e, portanto, criam aqui uma ligação e uma afinidade. E, portanto, se nós conseguirmos tirar retorno disso, nomeadamente do ponto de vista do investimento, eu acho que isso será benéfico para todos. Eu acho que sim, acho que nós merecemos ter aqui no Algarve mais trocas daqueles que nos vêm visitar e trazem inputs e abrem empresas aqui, e nós também darmos a eles um serviço de melhor qualidade, melhores condições. A Connect TV é um bom exemplo de alguém que veio, gostou e investiu e ficou. Exatamente, é um fato, né? A Connect TV é um fato realmente, e nós vamos, e está crescendo cada vez mais e cada vez mais preocupada em ter pessoas do Algarve falando de assuntos relevantes que nos acontecem aqui, para que a gente possa abrir esse tipo de discussão. Obviamente ainda não trazemos soluções, o nosso objetivo é provocação um pouco e alertas, e as soluções nós queremos tê-las em conjunto. Numa nota final, então, você falou do ensino. Sim, nós temos, primeiro dizer que a região temos de facto desafios, mas a região tem estruturas. A região tem um conjunto alargado de escolas que têm tido capacidade para absorver esta vinda de muitos estudantes, alguns a meio do ano, dos mais diversos países, muitos não falando a língua portuguesa, mas têm tido essa capacidade de os acolher e de os integrar e qualificar. Ao mesmo tempo temos uma Universidade do Algarve, com os seus polos, em Faro e Portimão, e com uma grande panóplia de cursos na área do ensino superior, mas temos também escolas profissionais, como a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, vocacionada principalmente para o setor do turismo. Temos um conjunto de polos e de centros de formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional, em Faro, em Portimão e espalhados um pouco por toda a região. Temos escolas profissionais privadas e, portanto, do ponto de vista da formação, da qualificação, do ensino, o Algarve tem muito, efetivamente, para oferecer. E os números dizem-nos isto. Quanto mais qualificadas as pessoas são, mais oportunidades de emprego têm por um lado, maior é a remuneração que podem esperar. Só para terminar com um número, dizer que efetivamente, nós no Algarve hoje temos 30%, como eu dizia há pouco, pessoas que têm desempregadas com habilitações até ao 6º ano de escolaridade, mas os licenciados são apenas 6%. E eu acho que este é um bom exemplo que mostra que vale a pena investir na formação, vale a pena investir na qualificação e, portanto, como nota final, a nota é efetivamente essa, desafiar
Em caso de dúvida, há técnicos, há estruturas, há serviços sempre prontos para aconselhar e, portanto, não fiquem em casa por via das dúvidas, o que quer que seja, informem-se e invistam na formação porque ela efetivamente traz retorno. Olha, eu queria perguntar se ele tinha uma nota final, ele acabou de nos dar aqui uma dica enorme, foi maravilhoso. Eu queria também dar uma pequena nota aqui no minuto que me resta, que quando nós falamos de 30% de desempregados que só têm o 6º ano, provavelmente estamos falando de uma faixa etária acima dos 50 anos. Porque infelizmente nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes também encontramos essa realidade nas faixas etárias mais baixas e isso é que é verdadeiramente preocupante porque são pessoas que têm toda a sua vida contributiva, toda a sua vida de integração no mercado de trabalho pela frente, mas vão ter dificuldades grandes para conseguir entrar. Ok, então olha, da minha parte, Carlos, eu tenho muito mais que falar, tenho muito mais que perguntar. Tínhamos, mas falaremos, teremos a oportunidade de estarmos juntos falando disso. Para você que nos ouve, que não está trabalhando agora, já ficou aqui a dica, existem vários meios onde você pode procurar ajuda, onde você pode ir se informar, faça-o, porque as pessoas estão ali para dar informação, nós estamos aqui para passar a informação e partilhar. Não fique parado, não fique em casa, não acredite que acabou aqui, ou não acredite que sem qualificação ou sem ensino superior você não pode integrar a sociedade e trabalharmos juntos, porque na realidade nós todos trabalhamos juntos, porque precisamos todos uns dos outros para vivermos em paz, com segurança, numa cidade limpa, com qualidade de vida e com muita beleza à nossa volta. Muito obrigada pelo seu contributo, muito obrigada pela sua partilha enorme, que foi realmente muito rica, cheia de informações relevantes. Eu espero poder contar com você mais uma vez. Muito obrigado, o prazer foi meu. Com muita alegria, Carlos. Eu sou Selma Ferreira, do programa Carreiras e Formação da Connect TV Algarve. Fique conosco, partilhe, faça parte deste nosso novo universo de carreiras e formação. Obrigada. Tu, talentos unidos em prol do Algarve. W4M Digital Solutions, a solução digital para a sua empresa. Companhia de Dança Panteras, o teu encontro com a arte de viver.